Olá, sou Guilherme Sargentelli, pediatra e host do PBcast, o podcast do grupo Pronto Baby que leva informações seguras sobre saúde à sociedade. Hoje, nesse episódio, falaremos sobre uma especialidade muito importante da medicina, a anestesiologia, e as suas possibilidades de utilização com o paciente. Para falar sobre esse tema, teremos como convidadas as anestesistas do grupo Pronto Baby, Érica Mizuno e Diana de Paola. Sejam muito bem-vindas. Muito Obrigada, obrigada pelo convite. obrigada, doutor Guilherme. Obrigada, Grupo Pronto Bem, por chamar a gente para esclarecer essas dúvidas de hoje. Para as pessoas que nos ouvem, que estão acompanhando esse nosso podcast, anestesia e anestesiologia, estamos falando da mesma coisa? E que universo é esse? O que a gente pode passar para as pessoas que nos ouvem? O que exatamente essa especialidade contribui para o atendimento do paciente? Então, só para começar aqui, anestesiologia e anestesia, teoricamente, são sinônimos. O termo mais correto seria anestesiologia, mas hoje em dia, de forma coloquial, para facilitar as pessoas, a gente costuma usar o termo anestesia, que é uma especialidade médica. Érica vai falar um pouquinho sobre. Dentro da especialidade da anestesia ou da anestesiologia, a gente tem uma gama diversa de subespecialidades. E uma que a gente traz aqui para o Pronto Baby é a anestesia infantil, né, a pediátrica. Ela corresponde a uma gama de faixas etárias, né? A gente atende aqui desde recém-nascido até crianças mais velhas e adultos jovens, até 21 anos. E dentro da anestesia pediátrica, a gente tem uma série de diretrizes que engloba tanto o procedimento cirúrgico que vai ser feito, se é uma cirurgia de alta complexidade, se é um exame, se é uma cirurgia menor. Isso também interfere junto com a doença do paciente, se ele está doente naquele dia, qual é a doença que ele vai operar, ou se ele já tem alguma outra doença e vai operar outra coisa, e dependendo muito da faixa etária do paciente também. Bom, foi excelente. Eu acho que a exposição de vocês tornou muito claro para quem nos ouve essa questão de uma possibilidade de diferença que não existe e das possibilidades e assim, as camadas que a gente tem da especialidade para oferecer ao paciente. Agora, a Érica já começou a falar justamente dessa questão de que a gente está dentro de um podcast institucional do Grupo Pronto Baby, que no ano que vem faz 65 anos, um grupo muito tradicional na cidade do Rio de Janeiro. E aí, dentro dessa realidade de um atendimento pediátrico, né, o que a gente poderia destacar mais nessa área mesmo? Assim, o que a gente avançou? É claro que nesses 65 anos, não só a anestesiologia, como todas as especialidades médicas avançaram muito, mas o que vocês chamariam a atenção, até mesmo nessa trajetória de vocês e no histórico da especialidade, o que já avançou dentro dessa realidade da anestesiologia pediátrica? Bom, para quem não sabe, a especialidade da anestesia é uma especialidade relativamente nova, né? Porque ela surgiu no final de 1880, e então, dentro da medicina, é uma especialidade muito recente ainda. Mas nos últimos anos a gente se modernizou muito, tanto com protocolos de segurança, quanto os aparelhos de anestesia se modernizaram muito, os anestésicos que a gente usa hoje em dia tem um perfil de segurança que se adequam muito à faixa etária do paciente. As doses que a gente faz são doses específicas por quilo, né, por peso do paciente. E fazer a anestesia pediátrica no mundo moderno, hoje em dia, que a gente tem uma gama de monitorização mais moderna do que a gente tinha antigamente, a gente consegue ver em tempo tudo o que acontece com o paciente no corpinho dele no momento que ele está sendo operado, junto com essa interação medicamentosa que acontece. Né? O perfil de segurança da gente fazer dentro de um ambiente hospitalar, tanto hospitalar quanto ambulatorial, que a gente vai explicar aqui para vocês, mas com o jejum do paciente correto, o paciente estando saudável, não estando doente naquela fase, né, que ele vai ter uma agressão fisiológica, que é a agressão cirúrgica. Isso tudo vai interferir no que a gente vai usar de medicação para o paciente. Tá? Excelente, Érica, excelente. Eu gostei muito assim, de algumas falas tuas, você usa uma palavra que eu acho uma palavra que para o público leigo sempre preocupa, né, que é a segurança, né? De uma forma geral, o senso comum, a gente fica muito preocupado com a indução anestésica, com a anestesia, a gente ouve muita coisa, se você dentro do universo da sociedade for ver, as pessoas falam às vezes de algumas situações que envolvem anestesia, então ter essa certeza de que hoje em dia é um procedimento cada vez mais seguro, monitoramento que você falou, que também é um avanço importante, né? Isso torna uma realidade muito interessante para quem nos ouve. Agora, você já deu uma deixa, e aí eu vou devolver para vocês isso, talvez você ou a Diana falem comigo, que é essa questão de que a gente associa muito a anestesiologia a um ambiente hospitalar. Basicamente, se a gente for pensar, a gente pensa na pessoa que vai fazer uma grande cirurgia cardíaca, neurocirurgia,
Você falou de procedimentos ambulatoriais, né? Do benefício de você poder usar anestesia também em procedimentos ambulatoriais. Me fale um pouco disso. É muito interessante esse tema, porque em alguns países do mundo a gente tem cerca de 50% dos procedimentos pediátricos sendo realizados de forma ambulatorial. O que isso quer dizer? São procedimentos que são realizados tanto num sistema de day clinic, seria que você interna naquele dia, realiza seu procedimento e vai embora no mesmo dia, com menos de 24 horas, ou até mesmo fora do ambiente hospitalar. Tá? No Brasil, isso é cerca de 30%. Um terço dos procedimentos já são realizados dessa forma, com total segurança e em diversas faixas etárias. É muito interessante. E aí, assim, transformando essa informação, que mais uma vez foi excelente, para que as pessoas entendam de que procedimento a gente está falando. Quando a gente fala anestesia para um procedimento, né? Isso dentro do ambiente médico, nós somos médicos, a gente entende o que a gente vai falando. Mas para as pessoas que estão nos acompanhando, que exemplos, que procedimentos vocês acham que são mais comuns? Onde tem mais indicação? Se tem algumas coisas assim práticas que as pessoas possam falar, poxa, que interessante, está havendo um agendamento para que eu faça isso, então quer dizer que eu posso ter um benefício da anestesia. Fale um pouquinho dessa realidade para a gente. Então, estatisticamente, um dos procedimentos que a gente mais realiza, por exemplo, é a postectomia, que é a famosa fimose, ou cirurgias de hérnia. Tem também as endoscopias, colonoscopias, os exames de Bera, que são exames que avaliam, né, a parte auditiva do paciente. Fora isso, tem toda uma rama de procedimentos de odontologia que também são realizados. Hoje em dia, com os avanços da anestesia, a gente consegue fazer uma criança, até mesmo uma criança com transtorno do espectro autista, e tem muita dificuldade de fazer o tratamento dos seus dentes, e que por muito tempo tiveram cáries, até tratamento de canal, pela dificuldade mesmo de fazer até uma limpeza, você consegue fazer uma sedação e esse paciente realizar esse procedimento. Fora vários outros, né? É Vou, muita coisa. vou dar um adendo aqui. Na anestesia pediátrica, né, a gente faz de uma forma inversa que a gente faz com a anestesia de adulto. Né? A gente sempre usa aquele gásinho inalatório, então não tem aquele trauma, né, da criança ser furada, dela ser picada, acordada, né? A gente começa a anestesia infantil com um anestésico inalatório que tem todo o seu perfil de segurança. Depois que a criança dorme, aí sim a gente pega uma veiazinha dela para começar a segunda parte, né, do processo de anestesia dentro do cirúrgico ou ambulatorialmente pode ser feito até fora. Tá? E nessa nossa conversa é interessante, porque ao longo da nossa conversa do podcast, eu vou vendo o quanto a fala, né, de quem está sendo entrevistado vai contribuindo para esses conceitos que a gente vai organizando ao longo do podcast. Uma coisa que eu achei muito interessante, porque a gente falou muito de avanço tecnológico, né, a gente está falando desse avanço, mas várias coisas que vocês trouxeram mostram o quanto esse avanço tecnológico também contribui com uma humanização desse atendimento, né? Você vê assim, essa questão de você poder, e alguns pacientes que antes não tinham esse benefício de usar anestesia para que houvesse mais conforto no procedimento, isso é muito interessante. Essa questão que a Erika trouxe agora, de a gente ter esse cuidado de preparar a criança que fica um pouco refém desse medo que a gente tem, assim. Então eu acho que isso é uma realidade muito, muito interessante, né? Mas eu vou puxar de novo alguma coisa que a Erika já começou a falar, né? E a gente está falando de procedimentos com vulto menor, de procedimentos com vulto maior, a gente falou da anestesia, ela também está relacionada a grandes cirurgias, né, e tal, mas que é a questão da segurança. Eu acho que é sempre muito bom a gente falar segurança associada à anestesiologia, né? O que vocês me falam hoje? A Erika já começou a dar uma dica para a gente, mas o que vocês falariam assim? O que a gente pode passar para as pessoas, para que as pessoas tenham essa certeza assim de que elas estão num ambiente que é um ambiente seguro para o procedimento? Salvo as exceções que a gente faz de cirurgia de urgência e emergência, tá? Que a gente burla um pouquinho algumas questões, a gente sempre fala que o jejum infantil é o mais importante. Ele que cessa, né, a grande maioria dos eventos adversos que a gente tem dentro do período da anestesia, né? Tanto da indução quanto da emergência, que é quando o paciente acorda. Então, se a criança não fizer o jejum direitinho, como a gente orienta, existe o risco de broncoaspiração, né, que é aquele conteúdo alimentar que está no estômago da criança, voltar e ir para o pulmão. Então, para a gente, anestesista, né, tanto da parte infantil quanto adulto, sempre tenta seguir direitinho os critérios de jejum, que não são feitos por nós, são feitos pela sociedade mundial de anestesia. Qualquer lugar do mundo que você vá, a pessoa vai falar sobre o jejum. Tá? E isso é o risco-benefício que a gente só burla na questão de ser uma cirurgia que vai salvar a vida da criança. A gente só burla o jejum
se a criança estiver em risco de morte, e o benefício vai ser fazer essa tentativa sem o jejum, tá? E a outra questão, para cirurgias eletivas, né, que são cirurgias marcadas, ou procedimentos odontológicos, ou procedimentos de imagem, ou BERA, as crianças estarem 100% saudáveis, o máximo que puder, sem infecção de via aérea superior, sem aquele catarro, sem infecção urinária, sem diarreia, sem nada. Porque quando a criança está inflamadinha, isso tem uma reação, né, aos anestésicos que a gente usa, e a gente perde esse perfil de segurança, tá? Então, sempre que a criança estiver dodói, a gente não suspende por completo o procedimento, não. A gente vai adiar para essa infecção, essa inflamação passar, e a gente poder fazer isso com mais segurança. Dentro do centro cirúrgico, a gente está sempre, qualquer anestesista, né, está sempre do lado do paciente, mesmo que ele esteja lá monitorizando em tempo real, existem fatores que a gente não tem como. São fatores externos, né? Então a gente tenta minimizar todos esses fatores externos para a criança poder fazer o que ela tem que fazer e ir embora para casa melhor do que ela entrou. E muito interessante, porque é isso que eles estão trazendo, né? Tem muito a ver com essa questão de uma corresponsabilidade de todos. Tem a corresponsabilidade da instituição, do profissional, dos familiares, né? Que tem que ter esse cuidado com esse preparo, que é tão importante, como você falou. Mas, por exemplo, a gente tentando de novo tirar um pouco esse mito, né? Quer dizer, é claro que a gente sabe que complicações podem acontecer, qualquer procedimento, qualquer área pode ter, mas eles são tão frequentes assim, não são? Se a gente consegue controlar? Sobre essa questão das possibilidades de complicação, o que mais que a gente poderia... Vocês já estão dando um cenário perfeito e muito claro para todo mundo, mas o que mais que a gente poderia falar nesse sentido? Então, hoje em dia, a anestesia, como a gente falou no início, é completamente diferente da anestesia do passado. Sempre existiu um grande medo, né? Às vezes a gente vê pacientes que vêm para operar a cabeça, vêm fazer uma neurocirurgia ou uma cirurgia do abdômen complexa e o medo fica na anestesia. Por que isso acontece? Porque antigamente a anestesia era bem diferente. Hoje em dia, a gente já entende a criança não como um adulto pequeno, mas como um ser com todas as suas particularidades. E por conta disso, a gente tem dispositivos que são muito melhores para as crianças de tamanhos certos. As medicações que a gente usa hoje em dia são muito menos complicadas porque elas têm reversores específicos, elas não duram tanto tempo. E além disso, a gente já tem muitos estudos. Estudos recentes, tem até um estudo que foi feito, se eu não me engano, na Índia, com mais ou menos 800 crianças, e mostraram que o índice de complicação ficava abaixo de 0,4%. Nossas complicações aqui são abaixo de 1%. E é claro que isso varia conforme a gravidade da criança. Se é uma criança que está doente, internada no CTI, ou com alguma condição extra, talvez ela tenha uma chance de complicação um pouquinho maior. Mas crianças saudáveis, para procedimentos seletivos, e especialmente procedimentos ambulatoriais, que são procedimentos mais simples, a complicação é baixíssima. Excelente, Jana, excelente. Eu gostei muito dessa tua fala também, porque a gente, eu acho que exatamente você falou, assim, às vezes se misturam muitas informações. A gente ouve alguma situação que incluiu alguma complicação, mas a gente, como não tem todos os dados de informação, principalmente a sociedade não tem todas as informações, às vezes é um paciente que ele tinha muitas comorbidades, é uma situação de alto risco para ele na intervenção cirúrgica, mas que era necessário por causa desse risco, que Eric comentou em algumas situações, o vulto cirúrgico às vezes é muito grande, então assim, é um conjunto de situações que eleva a gravidade do paciente. E o que a gente sabe é que, se a gente for ver isoladamente, a gente tem uma margem de segurança infinitamente muito maior. E aí, pensando nas mensagens que a gente deixa para as pessoas, quem nos assiste, existe um público muito heterogêneo, tem os profissionais de saúde com experiência, tem as pessoas que estão iniciando sua carreira, tem as pessoas leigas que acompanham o nosso podcast e vêm. Para esse público do jovem médico, das pessoas que pensam na especialidade, vocês são jovens profissionais também, mas vocês já têm uma trajetória. Para aquela pessoa que ainda está na graduação, que está iniciando, o que vocês, aí eu acho que é uma pergunta para ambas, né, assim, falariam para as pessoas sobre a especialidade? Estamos aqui usando o espaço para falar de anestesiologia. O que vocês acham a ser dito para quem pensa em ingressar nessa especialidade da anestesiologia? Olha, para alguém que está entrando na anestesia ou anestesiologia, primeira coisa, não tenha medo da pediatria, tá? Porque muita gente tem, porque crianças realmente têm suas particularidades. Estude, acompanhe alguém mais experiente, veja se aquilo é algo que você quer trabalhar. Lembre-se que a anestesia tem diversos ramos, tem muitas possibilidades. Você pode se especializar em outra coisa, se você não gostar de criança ou alguma outra coisa assim, tá bom? Mas tem muita coisa para aprender. Sempre importante é estudar. Ah, eu vou dar uma dica. Eu acho que a modernização, né, que a gente tem hoje em dia, ela tem que ser usada como um grande aliado, tá? Mas ela é um aliado. Não adianta você basear tudo
na inteligência artificial e você não saber nada da medicina. A anestesia, ela é uma especialidade, ela envolve basicamente tudo na medicina que a gente fala, né? Porque a gente faz de recém-nascido até adulto, a gente usa uma interação medicamentosa, né, dentro da farmacologia altíssima, a gente tem que entender como funciona o organismo sem doenças, né, que é a fisiologia, e como ele funciona doente. Então, se você tiver como aliado o robô, a inteligência artificial, vai ser um grande amigo, uma grande ajuda. Eles podem caminhar juntos, mas não pode perder a parte da humanidade, né? E a parte médica, que é ler bastante, acompanhar seu paciente, cada paciente é individual, né? A gente sabe, e cada procedimento também é individualizado. Excelente. Quem esse binômio tecnologia e humanização é muito importante, né? E aí, nessa mensagem que a gente passou para esse jovem médico, a mensagem que a gente deixa também para as pessoas leigas que nos ouvem em relação. É claro que vocês já aproveitaram esse tempo, né? Assim, de falar muito, muito claramente, eu agradeço essa informação, sobre essas questões da segurança, dos cuidados, mas qual a mensagem final que vocês deixam para as pessoas leigas que nos ouvem e que pensam nisso? Muitas pessoas, mães que às vezes estão adiando uma cirurgia eletiva por receio não só do procedimento cirúrgico, mas também de anestesia, enfim, situações que a gente sabe que é a realidade da sociedade. O que vocês diriam para essas pessoas como mensagem final? Então, aproveitando o gancho da doutora Érica, minha principal mensagem seria: confie no seu anestesista. Ele é uma pessoa que estudou pelo menos 9 anos, no mínimo, para estar lá cuidando do seu filho. E cada criança é uma criança. Não confie no Dr. Google, né? Que às vezes hoje em dia é muito comum as pessoas pesquisarem. É legal você entender o caso, mas é igual você ler uma bula de remédio. Você vai ler lá 1 milhão de complicações, várias coisas diferentes, e cada criança é uma criança. A medicina não é uma doença, não é uma ciência exata. A medicina, ela varia conforme cada indivíduo, cada procedimento, né? Cada doença específica. Então, confie no seu anestesista. Converse, tire suas dúvidas, que tudo fique muito claro, o mais claro possível, para você se sentir segura, né? A mãe ou seguro o pai, e passar essa segurança para o seu filho ou para sua filha, para a equipe, para que fique uma coisa homogênea e dê tudo certo no procedimento. Perfeito. E agora que nós estamos finalizando esse podcast que foi tão esclarecedor e tão rico, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Esse é o espaço que eu digo que é para vocês responderem aquilo que eu esqueci de perguntar. São as considerações finais que vocês gostariam de dizer, aquilo que vocês querem fazer. Vocês já falaram as partes finais, mas se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, estou enfatizando que para mim foi uma grande honra a gente falar desse tema. Com esse empoderamento feminino, eu entrevistei 3 mulheres ao mesmo tempo, né? Porque Maria Tereza está com a gente. E eu queria agradecer a presença de vocês e dar esse espaço para vocês fazerem as considerações finais. A mensagem final que eu tenho para te dizer é que a anestesia não é um bicho de 7 cabeças. E nós anestesiologistas, e nós aqui da equipe Pronto Baby, estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas. Então, sempre, não hesite, pergunte para o profissional que está te atendendo, pergunte para quem está te ajudando, quem está ajudando o seu filho. Isso vai ser a melhor forma de você solucionar todas as suas questões. Em nome de toda a equipe de anestesiologia aqui do Pronto Baby, a gente queria agradecer muito pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Guilherme. Bom, queria agradecer mais uma vez. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do PBcast, esse podcast que leva informações seguras sobre saúde à sociedade. No tema de hoje, falamos sobre uma especialidade muito importante da medicina, a anestesiologia. Nos acompanhe nas redes.